Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify e no YouTube. E você conhece a extensão ágil do Guia Babok? Guia Babok você já conhece, nós já temos vídeo aqui falando do Guia Babok, do padrão essencial da análise de negócios, mas tem a extensão ágil. Algumas pessoas me perguntaram alguns dias atrás, você fala de análise de negócio, você fala do Guia Babok, e como fica isso no contexto da agilidade? Pois é, tem a extensão ágil do Guia Babok, que mostra bastante coisa, como utilizar análise de negócios no ambiente ágil. Você pode trazer coisas do Babok, coisas da extensão ágil, a gente tem ambientes híbridos, e a extensão ágil traz muita coisa legal, feito em parceria entre o IIBA e a Agile Alliance, que eu vou apresentar para vocês depois da vinheta. Pois é, pessoal, eu vou mostrar aqui na tela para quem tiver no Spotify com vídeo ou no YouTube, vai ver aí a extensão ágil do Guia Babok, tá? É este livro que vocês estão vendo aqui. Estou compartilhando, eu tenho uma versão em PDF, infelizmente ele ainda está somente em inglês, e a extensão ágil, assim como o Babok, você pode comprar separadamente, né? E pode também, para quem é membro do IIBA, pode baixar o PDF lá no site, o Member Copy, né? Ou pode navegar diretamente no site do IIBA. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês hoje aqui. Estou na minha jornada aqui tentando fazer vídeos mais curtos, mais rápidos, né? Mais interessantes para vocês, com assuntos que vocês têm me pedido aqui, tá? Então, vou mostrar um pouquinho desse guia. Ele tem uma estrutura bem interessante, foi desenvolvido, né, como eu falei, em parceria do IIBA com a Agile Alliance. Tem contribuições de pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros aqui. Um deles é o Parzanello, que a gente teve o prazer de estar junto com ele no BA Brasil. E, gente, ele tem uma estrutura bem legal. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então, fala do propósito da análise de negócio, da extensão ágil, né? Fala o que é o mindset ágil, tá? E algumas coisas de como aplicar a extensão ágil, né? E uma relação entre a extensão ágil e o manifesto ágil, os princípios da análise de negócios ágil. Tá? Então, tudo dentro do contexto de agilidade. E aí tem os 3 horizontes da análise de negócio ágil, que é basicamente um paralelo entre os níveis estratégico, tático, operacional, que a gente conhece da administração, né? Aqueles 3 níveis lá do mapeamento de processos, né? Nos 3 níveis de mapa. Quem já viu minha aula de mapeamento de processos conhece esses níveis do mapeamento, né? E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre esses níveis do mapeamento de processos, me falem aqui, comentem, que eu trago um vídeo com o pedaço da minha aula de mapeamento de processos do MBA, trago aqui para vocês entenderem o que são esses níveis também do mapeamento de processo. Então, a gente sempre olha as organizações, os projetos, os processos, em níveis, né, mais altos ou mais baixos. O mais alto tem um nível de detalhe menor, mas uma abrangência maior, né, assim como um mapa, e o mais baixo ele tem uma abrangência menor e um nível de detalhe maior em cada frame, né, em cada visão, em cada fluxo, se é um mapeamento de processo, em cada análise, se é alguma ferramenta aplicada. Então, a extensão ágil ele traz, né? A extensão ágil traz esses 3 horizontes, que é o horizonte da estratégia, e para cada horizonte ele traz o propósito, descrição, alguns elementos, time frames, o feedback e aprendizado, como aplicar os princípios, né, da análise de negócios ágil nesse horizonte.
e algumas técnicas. Tá? A extensão ágil tem também algumas técnicas específicas da extensão ágil, ela traz 27 técnicas, e são técnicas diferentes das 50 técnicas lá do Babok. Tá? São técnicas aqui normalmente utilizadas no ambiente ágil. Tá? Posso usar as duas coisas, né, entrelaçadas? Posso usar um ambiente híbrido? Posso, né? Como a gente já falou em alguns episódios nossos aqui, como a gente já falou lá no Papo de Negócios em alguns momentos, a gente já falou bastante de ambiente híbrido, né? Gestão de projetos híbridos, análise de negócios híbrida, usando um pouco do tradicional e um pouco do ágil ao mesmo tempo. E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais desse ambiente híbrido e por que a gente não pode ser só ágil muitas vezes e ser só tradicional muitas vezes, eu explico em algum episódio. Coloquem as dúvidas aí nos comentários que a gente traz aqui para vocês. Então a gente tem o horizonte da estratégia, o horizonte da iniciativa, que está ali no nível tático, é onde as coisas começam a ser desdobradas para implantação, para realização, e depois tenho ali o horizonte da entrega. Né? Então eu tenho o horizonte da entrega, onde eu faço, então, é a parte operacional, é a entrega de fato, é a realização de fato. Né? Esses 3 horizontes são muito legais. Eu gosto bastante do horizonte da estratégia, é onde a gente pode dar aquela viajada maior, né? Ela é bem interessante, o horizonte da estratégia. O horizonte da iniciativa eu gosto também, porque a gente começa a desdobrar as coisas e transformar a estratégia em operação, a estratégia em ações concretas. O horizonte da iniciativa é um horizonte bastante desafiador, porque eu tenho que tangibilizar muitas vezes as coisas da estratégia. Né? Então, a estratégia eu tenho aquele sonho grande, né? E depois, na iniciativa, eu tenho que começar a tentar transformar esse sonho em realidade. A gente começa a encontrar barreiras, algumas coisas a gente consegue entregar, algumas coisas a gente vê que não é o momento, que não tem recurso financeiro, que não é possível de se realizar, e aí a gente começa a ter aquele... Ao mesmo tempo que algumas coisas a gente consegue entregar e fica né, contente ali, fica feliz, fica realizado, outras coisas que a gente não consegue entregar, a gente fica um pouquinho frustrado, porque a gente está partindo de uma visão muito alta, de um sonho muito alto muitas vezes, e no horizonte da iniciativa a gente começa a ter um pouco de choque de realidade. E na entrega a gente começa a ver alguns pontos de dificuldade para entregar de fato. Né? Então, na entrega, muitas vezes, é onde as coisas mudam, onde as coisas são... onde as coisas são ajustadas ali para que essa entrega aconteça de fato. Né? Depois eu tenho várias técnicas, eu falei 27, não, são 24 técnicas, errei. São 24 técnicas, né? E depois tem alguns apêndices, tem um glossário, tem um mapa, né, com guia de tarefas nos horizontes, que eu acho bem legal. Eu vou pular lá para esse mapa para vocês verem. Né? E ele tem, então, as áreas de conhecimento do Guia Babok, né? As tarefas do Guia Babok, e aí como que eu aplico o Guia Babok nos horizontes aqui, né? Da estratégia, da iniciativa e da entrega. Tá? Então tem isso bem detalhado. Eu não vou, nesse vídeo, trazer detalhes aqui para vocês. O meu objetivo aqui é apresentar esse guia para vocês. Ah, Bílio, mas o guia está só em inglês, eu tenho dificuldade ainda com o inglês, eu não me associo ao IIBA porque boa parte do material do IIBA é em inglês. Tá? Eu tenho feito algumas coisas, tenho passado, inclusive, no nosso grupo de estudos do Guia Babok, lá do IIBA, eu tenho passado um pouco disso que eu mesmo faço muitas vezes. Eu consigo ler razoavelmente bem em inglês, não tenho muita dificuldade com a leitura em inglês, mas naquele momento que você está, quem lê em inglês aqui sabe o que eu estou falando, né? E quem às vezes tem essa frustração de quando eu estou meio cansado, quando
eu preciso de agilidade, eu preciso recorrer ao português. Gente, todo mundo que fala inglês, a menos que você tenha morado, né, uma vida num outro país e usado inglês 100% do seu tempo, todo mundo tem dificuldade um pouquinho com outros idiomas. Isso é normal, né? E quando a gente está mais cansado, né, o nosso idioma nativo sempre vai ser mais fácil, tá? O site do IIBA, ele tá todo em inglês. O IIBA vem num esforço, a gente aqui no IIBA Brasil, a gente vem num esforço de tentar produzir mais material em português. Tem a revista da análise de negócios que eu posso apresentar para vocês aqui também, se vocês quiserem. A gente tem uma galera trabalhando como voluntário ali, produzindo a revista da análise de negócios brasileira, com artigos de brasileiros, artigos em português, de pessoas de outros países falantes em português também, né, como Portugal, o Nuno tem coordenado isso, e aí eu posso trazer a revista da análise de negócio para vocês aqui. Se alguém tem dificuldade de acessar essa revista, comenta aí, a gente manda a revista para vocês, porque ela é de distribuição gratuita, tá? E o site do IIBA, o que eu costumo fazer, tá? Aqui eu já estou no site do IIBA, eu vou mostrar ele para vocês, né? A gente tem a parte de filiação ali, o membership, tá? Isso é pago, tem uma anuidade de $89, e se você se associar ao IIBA, você tem uma série de benefícios. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Além de todos os guias, ainda tem acesso a uma biblioteca virtual com mais de 11 mil livros aí. E como que eu uso, quando preciso, para traduzir isso para português? Uso o tradutor do Google, clica com o botão direito, traduz para o português, ele vai traduzir. Tem algumas traduções que ainda não são tão boas, mas o tradutor do Google já está muito, muito, muito bom. Já ajuda bastante. Então eu acesso pelo Chrome, uso o tradutor do Google normalmente, tá? E dentro das publicações, tá, além do PDF, para quem é membro, consegue ter aí tanto o Guia Baboc quanto a extensão ágil de forma interativa, diretamente no site. Então, quando a gente acessa o guia por aqui, a gente consegue usar a tradução do Google, né? A gente consegue usar essa tradução do próprio Chrome para fazer a leitura. Então, você consegue, né? Ele traduz o menu, você consegue entrar nas páginas, cada página que você entra. Então, eu comentei lá, dos horizontes, né? Então, análise nos múltiplos horizontes, visão geral dos 3 horizontes. Ele vai carregar, ele carrega em inglês, de novo, botão direito, traduzir por português, e aí está aqui a minha extensão ágil em português. Então, vale muito a pena para quem quer se aprofundar em análise de negócios, para quem quer estudar análise de negócios. O site do IIBA é gigantesco, tem muita coisa, tá? E aí você pode desfrutar disso com um valor anual, né? Que dá acesso a muita, muita, muita coisa. Tem alguns livros que a gente tem acesso que já custam mais caros do que a própria anuidade. E você pode baixar os capítulos dos livros lá pela biblioteca virtual também para o Kindle. E eu uso o meu Kindle, tá, para fazer as leituras dos materiais da análise de negócio. Tá? E aproveito para dar uma treinadinha na leitura em inglês, que quando a gente baixa em inglês. Tá? Vamos falar um pouquinho desses horizontes aqui, então, a visão geral, né, dos 3 horizontes. Opa, carreguei de novo. Vou traduzir aqui para o português, para vocês poderem me acompanhar, né? Então, como eu comentei, o horizonte estratégico, ele não pode ser um tempo muito curto, tá? Ele vai ser mais ou menos, como a gente fala ali, de análise de estratégia mesmo, né, de nível estratégico, tá? Eu até posso utilizar
para identificar metas, iniciativas, né, de prazo mais curto, mas eu vou olhar, né, ele não pode ser tão curto quanto 3 meses, tá? Mas também não pode ser muitos anos à frente. Eu tenho participado de alguns congressos, algumas discussões, né? Que antigamente a gente falava ali de planejamento estratégico e horizonte da estratégia para 5, 10 anos. Né? A gente até pode pensar onde a nossa empresa quer estar, onde a gente quer estar daqui 5, 10 anos, mas de forma mais tangível, mais palpável, a gente tem falado hoje aí já em focar mais nos próximos 2 a 3 anos, tá? Dependendo da empresa, dependendo da corporação, da organização, do que essa organização faz, né? Então a gente pode pensar lá em 5, 10 anos para frente, mas o que a gente vai desdobrar, vai colocar esforço para desdobrar, normalmente são aí 2, 3 anos. Se alguém tiver uma visão diferente da minha, comenta aí, né? E a gente discute para aprender junto, porque temos visões diferentes. Eu posso estar olhando muito o meu mundo aqui e não vendo o seu mundo aí, né? Tudo que a gente fala aqui é um recorte daquilo que a gente conhece dentro das empresas por onde a gente passa, né? Eu passei até hoje por cerca de 150 empresas diferentes na consultoria, na auditoria, mas a gente sabe que o mundo é muito maior que isso, né? Meu recorte é muito Brasil, né? Pouca coisa fora do Brasil, mas a gente sabe que tem muita coisa e tem muita opinião diferente. A gente sabe que, principalmente nesse horizonte estratégico, né, tem muita opinião diferente aí de pessoas que estudam coisas diferentes, né? Aí ele fala um pouquinho do horizonte da iniciativa, né? Que é aqui que os profissionais da análise de negócio apoiam decisões que são postas em prática num período mais curto. Então aqui é que eu vou começar a colocar as coisas em prática, né? E aí eu tenho um feedback de aprendizagem que eu vou levar para a estratégia, né? E vou também levar para a entrega. Então, o horizonte da iniciativa tem que ficar transitando entre a estratégia e a entrega, tá? Retroalimentando as duas, né? E principalmente ouvindo muito a entrega para retroalimentar a estratégia o tempo todo, tá? E o horizonte da entrega é onde as coisas acontecem, né? A equipe trabalha, né, na entrega propriamente dita, no delivery, priorizando o backlog, transformando, né, tudo aquilo que foi pensado lá na estratégia e desdobrado na iniciativa, aqui é realmente transformado em produto ou serviço. É daqui que as coisas, a gente costuma dizer, né, que é no horizonte da entrega que as coisas acontecem de fato. E é muito importante que todos da organização tenham um olho voltado, focado na entrega, tá? Para até suportar, né? Até dar um suporte para a entrega, porque a gente sabe que, principalmente em grandes organizações, a gente tem muitas áreas de entrega, a gente tem conflitos de prioridades, a gente tem restrições de recursos, a gente tem o mundo mudando o tempo todo. Então, é nesse momento que a agilidade tem que, de fato, ser colocada em prática, né? Para poder mudar rápido, para poder corrigir o curso rápido, né? Poder se adaptar rápido. E aí essa adaptabilidade a gente já remete também ao próprio Nimble, que a gente já falou um pouquinho aqui. E o Babok, a extensão ágil do Babok traz aí todas essas técnicas diferentes. Então, primeiro, de cara, né, refinamento de backlog, que é bem importante, o desenvolvimento orientado ao comportamento. Isso aqui, quando eu vi a primeira vez, deu uma explodida na cabeça, né? Como isso como técnica, a gente sempre pensa muito no comportamento. Eu não conhecia
essa técnica quando eu vi a extensão ágil pela primeira vez, né, o Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento orientado ao comportamento, né? E realmente a gente pensa muito hoje, né, no comportamento humano, nas vendas, no desenvolvimento de produto, tá? Então, tudo isso está relacionado aqui com essa técnica, e é interessante que, como elementos, né, ele traz ali, né, algumas coisas, né, para a gente buscar de informação, de teste, tá? E como acontece no Babok, tá? Todas as técnicas têm, então, a sua finalidade, o seu propósito, né? A sua descrição, os elementos, as considerações de uso, que são as vantagens e as desvantagens ou limitações, né? Eu não gosto muito da palavra desvantagens, né? Eu entendo muito mais como limitações, tá? E a gente vem com várias outras técnicas, mapeamento de impacto, né? Histórias de usuários, na verdade, tá? Se a gente pegar a extensão ágil aqui, as técnicas, né? Job Stories, lá ele traduz como, né, histórias do emprego, né? Mas histórias de trabalho, que está, né? Depois tem as histórias de usuários lá embaixo. Então, perdão, aqui, Job Stories eu confundi, não é história de usuário, é histórias de trabalho, histórias de processos, né? E aí ele traz ainda mínimo produto viável. Aqui tem uma discussão gigantesca, mínimo produto viável, o que é, o que não é. Outro dia eu estava conversando com meu amigo Rony sobre isso, e a gente concorda em algumas coisas ali, inclusive que muitas representações do mínimo produto viável não tem nada a ver com o mínimo produto viável. Aquela história de que um skate é o mínimo produto viável de um carro, para mim está errada. Se você discorda de mim, comenta aí também no episódio. Mas para mim o mínimo produto viável de um carro é um carro, né, com alguns recursos menos e com algumas coisas feitas manualmente, né? É quase um protótipo, mas não chega a ser. Pode ser que o carro conceito muitas vezes é o mínimo produto viável para estudo, né? Ou algumas coisas relacionadas, mas um skate não é o mínimo produto viável de um carro, tá? São propósitos totalmente diferentes, né? Se você discorda de mim, comenta aí. Personas, workshops, Kanban. A gente vem falando um pouquinho de Kanban também na comunidade de análise de negócios. É uma coisa que nasceu lá na indústria, foi para sistemas, para TI, caiu na agilidade, né? E algumas pessoas da agilidade nem sabem e usam o Kanban aqui, nem lembram ou não sabem que o Kanban nasceu dentro de uma fábrica, né? E roadmap, estimativas, lições aprendidas, dá para falar muito sobre retrospectivas e lições aprendidas, né? E algumas outras coisas. Outra coisa que eu gosto muito também é o Value Stream Map. Se vocês quiserem que eu fale, eu tenho um pedaço da minha aula de Value Stream Map. Se vocês quiserem, eu trago aqui também essa parte da aula. Bom, pessoal, na minha tentativa de fazer episódios mais curtos, já estamos com 20 e poucos minutos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a extensão ágil e um pouquinho mais do site aí do IIBA. Se tiverem dúvidas de como se tornar membro do IIBA Brasil, do IIBA Internacional, aliás, pelo capítulo Brasil. Se tiverem mais dúvidas dos recursos que o IIBA oferece aqui com esse membership, perguntem, comentem aí no episódio, a gente responde ou façam contato, né? E a gente vai ter aí o prazer de esclarecer todas as dúvidas. Se vocês quiserem saber mais recursos, se vocês quiserem que eu apresente aqui a biblioteca virtual da IIBA ou alguns livros de lá, comentem aí no episódio que eu apresento para vocês aqui. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui. Se gostou do episódio, compartilha, curte,
comenta. Se não gostou, comenta aí também o que a gente tem que melhorar. É que a industrialização é assim, é melhoria na veia. Obrigado, pessoal, e até o próximo Industrialização com mais análise de negócios para amantes da indústria.